Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vocês já passaram por algum momento de questionamento sobre qual seria a sua vocação, o que você é chamado para fazer, ou se aquilo que você está fazendo atualmente é o que você gostaria? Tu já tiveste que mudar de empresa, ou de emprego, ou de função, talvez na mesma empresa, e isso te trouxe novos desafios, ou trouxe algum desconforto? Você já passou por uma situação no qual você deveria liderar uma equipe, preparar um time, chamar e escolher as pessoas para participar desse time, ou você fez parte de um time no qual você foi chamado, você foi convocado para participar numa equipe de planejamento, se for a empresa, numa equipe de trabalho, se for em escola, um grupo de estudo. Pois bem, saiba que também Jesus ele fez algo parecido. Ele chamou pessoas para segui-lo. E é o texto de hoje que a gente vai ver neste processo da leitura Mateus para Todos, do N.T. Wright. Nós vimos até agora a caminhada de Jesus, o início do ministério público de Jesus, e na leitura bíblica de hoje a gente vai ler Jesus chamando os discípulos. Esse é o texto. O texto se encontra então em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25. Jesus chama os discípulos. Eis o texto bíblico. Jesus, ao caminhar à beira do mar da Galileia, avistou dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles eram pescadores e estavam lançando redes ao mar. Sigam-me, disse Jesus. Eu os transformarei em pecadores de homens. No mesmo instante, eles abandonaram as redes e o seguiram. Andando mais um pouco, avistou outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam em um barco com seu pai Zebedeu, arrumando as redes. Jesus os chamou. Imediatamente, eles saíram do barco, deixaram o pai e o seguiram. Ele continuou através de toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles e proclamando as boas novas do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. As notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Trouxeram a ele pessoas atormentadas por vários tipos de doenças e males, pessoas endemoniadas, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão o seguiam. Até aqui o texto bíblico. Da leitura deste texto bíblico, essa pequena passagem aqui, algumas inferências a gente já pode tirar. Então, Jesus, ao caminhar à beira do mar da Galiléia, evidentemente que Jesus não estava, aqui dá para perceber, preso, fixo num local. Como hoje é muito comum, nós nos dirigirmos às igrejas. Quem é cristão vai numa igreja, quem é budista vai num templo, ou até os cristãos chamam templo também, depende da denominação, a pessoa dá nome a essas coisas, né? Então o budista vai também no templo, o muçulmano vai até Meca, e também vai à mesquita, o judeu vai na sinagoga, e aqui Jesus é judeu, não é só para lembrar. Mas naquele momento, além de outras pregações que Jesus fazia nas sinagogas, como a gente vai ver mais para frente, a gente vê que Jesus estava caminhando, estava de passagem. Então, enquanto caminhava, ele também estava ali anunciando o reino. E nesse anúncio, ele avista os dois irmãos, que é Simão, que é o Pedro, muito famoso, Pedro, que depois, mas não vou dar spoiler, vou dar spoiler bíblico, né? Quer dizer, Pedro que depois o nega e após alguns séculos para a tradição católica ele se torna o pai da igreja. Petrus e André, seu irmão. Eles eram pescadores, né? Então, como Jesus estava à margem do mar da Galiléia, evidentemente que era comum ele estar ali com pescadores que conheciam bem o seu ofício e que provavelmente viveram sua juventude e início de sua fase adulta fazendo aquilo que era a sua profissão e a sua sobrevivência, ser pescadores. E Jesus fala, siga-me.
E essa é uma palavra-chave. E eu os transformarei em pescadores de homens. Às vezes a gente vê que, conforme o texto bíblico, no mesmo instante eles abandonaram as redes e o seguiram. A gente tem a impressão que foi assim, Jesus estava lá, encontrou os caras, chamou e eles já seguiram imediatamente. É o imediatismo da palavra, da leitura. Mas alguns pensadores e teólogos entendem assim que Jesus convivia já ali com eles. Eles sabiam quem era Jesus, Jesus sabia quem eles eram. Tinha uma certa proximidade de conhecimento, a tal forma que uma certa intimidade, porque não, para chegar e fazer o convite na hora certa, no momento oportuno, e eles o aceitaram de pronto. Então, alguns pensadores, alguns teólogos entendem que já havia um contato anterior de Jesus com essas pessoas, com esses discípulos. De igual modo, também outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. João, que depois escreveu o Evangelho de João e que teve a revelação do Apocalipse e escreveu o livro de Apocalipse, também conhecido como discípulo amado. Veja bem, então eles também imediatamente saíram do barco, deixaram seu pai e o seguiram. Alguns ensinamentos que a gente escuta também é que eles deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Deixará pai, deixará mãe, deixará família e seguir a Jesus. E esse seguir a Jesus tem o seu preço, tem um custo, que as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar e a sobreviver a partir daquelas profissões, agora elas mudam, elas têm uma virada de chave nas suas vidas e elas passam a seguir Jesus, a serem discípulos do Mestre. Que impacto isso realmente causa nas famílias deles, a gente não tem muita informação. Mas, de igual modo, quando Jesus nos chama, quando Jesus te chama, isso nos causa um impacto, uma mudança de vida. Alguns realmente saem para o campo missionário, são chamados, vocacionados para servir na igreja, servir fora do país. E isso realmente mexe muito com a dinâmica da família, ainda mais se a família não tem essa visão de fé, ou a mesma visão de fé que o filho tem. E por isso que é algo bastante desafiador. Mas quando Jesus chama, praticamente é impossível a pessoa dizer não. E aqui é o caso desses dois irmãos, Pedro e André, e Tiago e João. Então Jesus pregava nas sinagogas, que era o local no qual os judeus estudavam a Torá, o Antigo Testamento, e não só anunciava o Evangelho, mas também curava as pessoas. Aí vem aquela questão do evangelho integral, que é o evangelho todo, para o homem todo, para todo homem. O evangelho que tira o inferno da alma da pessoa, mas que também o liberta de suas enfermidades eventualmente. E isso é o que acontece aqui nesses textos que a gente está lendo. Evidentemente que as notícias se espalhavam rapidamente, mesmo naquela época, mesmo sem internet, sem redes sociais. Mas uma vez que a pessoa começa a operar milagres, ela se torna bastante conhecida. E por toda a Síria. A Síria fica ao norte de Israel. Grandes multidões vieram, então, de Decápolis, que são 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E o seguiam por conta dos milagres que ele fazia também. Então, essas são as minhas pequenas considerações a respeito do texto, e a gente vai dar uma olhada agora no que o N.T. Wright ele comenta e que eu achei importante a gente trazer para a nossa reflexão. Então, eu vou comentar aqui um texto do N.T. Wright, ele é bastante comprido, né? Ele é bastante grande, mas é importante para entender o contexto que o autor nos traz, né? Hoje a mesma pergunta confronta as pessoas. Por que eles largaram tudo imediatamente e seguiram Jesus?
Porque essa pessoa desistiu de uma legítima carreira promissora para se tornar um pregador, abrindo mão de uma vida de altos salários, pela insegurança e a pobreza de pastorear e ensinar uma igreja? É uma pergunta que o Ellen White faz para nós, para a nossa atualidade. Por que uma pessoa que tinha uma profissão, que tinha um alto salário, ela deixou e se tornou um ministro do Evangelho? Porque essa pessoa se tornou professor, aquela um diretor, esta um monge, e aquela outra uma missionária? E como os chamados mais óbvios são apenas a ponta do iceberg da vocação cristã? Porque milhões de cristãos que seguem outros caminhos na vida abrem mão regularmente do estilo e das práticas que parecem atraentes e lucrativas, a fim de manter a honestidade, a integridade, a fé, a esperança e o amor? E Ellen White diz que a resposta só pode estar em Jesus e no extraordinário magnetismo da sua presença e personalidade. Para Ellen White, então, Jesus tinha essa capacidade incrível, e tem ainda até hoje, de chamar, de vocacionar através do Espírito Santo as pessoas para pregar o Evangelho. Então tem gente que se converte e acaba saindo de uma condição de vida muitas vezes estável, privilegiada, para pregar o Evangelho do Reino em situações muitas vezes não muito favoráveis do ponto de vista humano. Mas é o chamado, é a vocação, é a convicção do amor de Deus na vida da pessoa que é o motivo a fazer algo pelos outros, conforme o chamado que Deus o confirma. Jesus tem um jeito de interferir em qualquer coisa na qual estejamos empenhados. E aqui eu lembro de um título de um livro, Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida, do Caio Fábio. Eu já fiz uma resenha sobre ele, que é justamente que Jesus nos tira do ordinário e nos leva para o extraordinário. O ordinário da nossa vida é fazer tudo aquilo que rotineiramente nós já estamos acostumados a fazer. O extraordinário nos leva para as veredas do Evangelho. E a cada momento é uma vida uma vida extraordinária, surpreendente, que nos confronta conosco mesmo e também nos confronta com a realidade, com o status quo que a sociedade, que o mundo nos apresenta. Em relação aos discípulos que foram chamados ali, os primeiros, Ellen White fala o seguinte: eles não tinham ideia do que iria acontecer. Deus, em sua misericórdia, revela as coisas aos poucos. Pedro também não achava que teria uma imensa igreja em Roma dedicada à sua memória. André supunha que países inteiros, Escócia, Grécia, Rússia, o veriam como santo patrono. Eles não viram a glória nem o sofrimento naquele dia em que um jovem caminhava à beira do mar, na pequena cidade de Cafarnaum, na costa norte do Mar da Galileia. Eles apenas ouviram, e isto foi o suficiente. Como eu falei antes, provavelmente eles já se conheciam. Nele, como Paulo deve ter dito, estão escondidos todos os tesouros da glória e do sofrimento. A história do Evangelho é a respeito disso. Então, evidentemente, quando os discípulos seguem Jesus, eles não imaginavam o caminho que eles seguiriam, o cálice que eles deveriam tomar, beber. Mas Jesus jamais foi apenas um puro e simples realizador de curas. Ellen White que se refere então a passagem que fala que ele curava, pregava o evangelho e curava as pessoas endemoniadas, epiléticos e outros tipos de doença. Por mais vital que essa parte de sua obra tenha sido, para ele as curas eram sinais de uma nova coisa que Deus estava fazendo por intermédio dele, o reino de Deus. Então, na cosmovisão cristã, na teologia cristã, quando Jesus anunciava, pregava o evangelho, curava as pessoas, os enfermos e tudo mais, era o anúncio do reino de Deus, ou sinais evidentes do reino dos céus ali se manifestando para as pessoas. É um pontinho, um gostinho de como o reino de Deus, ele na sua plenitude deveria ser, onde não haverá mais nem choro, nem ranger de dentes, onde não haverá mais doenças. Enfim, e ali as multidões seguiam a Jesus por conta disso. Grandes multidões, diz o texto bíblico. E hoje, o que atrai as multidões? Que leva as pessoas a frequentarem uma igreja, uma denominação? Se você é cristão e vai em alguma igreja, por que você vai nesta igreja especificamente? Qual a tua motivação?
o porquê que o seu coração está inclinado a participar ali. É pela pregação séria do Evangelho, é pela disciplina, pela organização, pela honestidade, pelo amor fraternal entre os irmãos, pela sinceridade, pela pregação séria da palavra, ou é porque o ambiente é confortável, é acolhedor, porque tem banda, tem show, tem várias situações que te fazem sentir-se bem. Então você analise, você pensa, você reflita qual é a tua motivação em estar indo na igreja que você está. E se você de alguma forma também está contribuindo com os irmãos ali, com o seu tempo, com os seus talentos, com a sua vocação. Isso é muito importante. O que seria necessário, segue a Interwrite aqui, o que os seguidores de Jesus poderiam e deveriam estar fazendo hoje, para que as pessoas saíssem anunciando que algo novo está acontecendo e que todos devem vir logo? Então, de que forma nós temos evangelizado? Resumindo, essa é a pergunta que o Interwrite, o desafio que ele nos faz. Qual é a forma que a gente tem evangelizado? A gente tem atraído as pessoas para Jesus, para a igreja, ou nosso modo de vida, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, está afastando as pessoas de Jesus? E não me refiro a trazer para a igreja, para a placa de igreja. Não é para ir para a igreja batista, presbiteriana, luterana, não é para ir para a bola de neve, ou para a onda dura, ou para o universal, enfim, qualquer outra igreja que você queira nomear. Não é para seguir o pastor Silas Malafaia, ou o Caio Fábio, ou o Ricardo Gondim, ou Augusto Nicodemos Lopes. Tem para todo tipo aí, pregadores e pastores. Mas sim para seguir a Jesus. Aqui nós vemos o começo do chamamento de alguns discípulos para seguirem Jesus. E da mesma forma ele te chama para pregar o Evangelho, para estar junto com ele, na caminhada com ele, pregando e anunciando o Evangelho. E coisas maravilhosas irão acontecer. Na próxima leitura a gente vai começar a estudar, ler aquilo que se denomina o Sermão do Monte. Um dos sermões mais impactantes que se possa ter conhecimento na história da humanidade. E você vai saber por quê na leitura da sequência. Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Com certeza a gente vai nós seremos impactados por esta palavra maravilhosa de Jesus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.